Você já acordou às 3 da manhã com o coração batendo forte de repente? Aquele momento exato onde o silêncio do quarto é quebrado por uma mente barulhenta e incontrolável. Você pensa nas contas a pagar, no olhar estranho que o chefe deu na reunião de ontem, no futuro incerto. Isso consome a sua energia vital. A maioria das pessoas chama essa angústia de ansiedade normal. Eu prefiro chamar de prisão invisível. A verdade nua e crua é que somos nós mesmos os arquitetos dessas celas mentais. Hoje vamos virar esse jogo de uma vez por todas, sem teorias complicadas, sem enrolação motivacional vazia. Vamos mergulhar na sabedoria implacável do estoicismo. O objetivo é desmontar 7 armadilhas específicas que aprisionam a sua consciência. Nós vamos devolver a você o controle absoluto sobre os seus próprios pensamentos. Prepare o seu foco. 1. A espiral do E. Se a nossa imaginação funciona como uma máquina fantástica de criar tragédias cinematográficas, e se eu falhar miseravelmente? E se o mercado de trabalho quebrar? E se eu ficar completamente sozinho? Nós ensaiamos o fracasso diariamente. O corpo reage a esses filmes mentais como se fossem ameaças físicas reais e imediatas. O nível de estresse dispara e a paz desaparece em segundos. Sêneca, um dos maiores filósofos de Roma, matou essa charada há séculos. Ele ensinava que sofremos muito mais na imaginação do que na própria realidade. A solução aqui não é adotar um pensamento positivo cego. Os estoicos propõem exatamente o oposto. Faça a premeditação dos males. Olhe o desastre nos olhos. Imagine o pior cenário possível acontecendo agora mesmo na sua frente. O que você faria? A verdade é que você sobreviveria e daria um jeito. Quando você mapeia o fundo do poço, o medo perde a majestade e o monstro no armário vira apenas uma sombra passageira. 2. A necessidade de ser compreendido. Nós gastamos uma quantidade absurda de tempo tentando explicar nossas decisões íntimas para pessoas que não se importam de verdade. Queremos aplausos constantes. Queremos que a família valide nossas escolhas profissionais. Que os amigos concordem com os nossos passos amorosos. Isso significa entregar as chaves da sua própria vida nas mãos de estranhos. Epicteto nasceu como escravo e mesmo assim conquistou a liberdade mental suprema. Ele dizia que se você quer realmente melhorar, deve estar disposto a parecer tolo e estúpido aos olhos dos outros. A estratégia prática é brutal e libertadora. Pare de justificar a sua existência. Estabeleça um limite emocional de aço. Se a sua consciência está tranquila e as suas ações são éticas, a opinião alheia é apenas ruído no fundo da sala. A sua validação verdadeira vem apenas da sua própria integridade. 3. O contágio emocional. Você acorda de bom humor. Chega no ambiente de trabalho e um colega começa a despejar reclamações sobre o clima, o trânsito intenso e a crise na economia. Em apenas 10 minutos, você também está irritado e impaciente. Você foi infectado sem perceber. O ser humano absorve a negatividade alheia com uma facilidade assustadora. A filosofia nos orienta a erguer um escudo protetor. Marco Aurélio, o famoso imperador e filósofo, lidava com traições e guerras exaustivas o tempo todo. Ele escrevia no próprio diário que encontraria pessoas ingratas, invejosas e arrogantes pelo caminho. Ele já esperava por isso. A tática de ouro é reconhecer o lixo emocional dos outros e recusar a entrega na porta da sua mente. Alguém está gritando ou surtando? O problema é puramente a falta de controle dessa pessoa. Mantenha a sua fortaleza interior blindada e deixe a raiva alheia morrer de fome por falta da sua atenção. 4. A ilusão do condicional. Quando eu conseguir comprar aquele carro importado, serei muito feliz. Quando eu casar com a pessoa certa, estarei finalmente completo. Quando eu me aposentar com dinheiro no banco, terei paz. Tudo isso é mentira. Essa é apenas a velha cenoura pendurada na frente do cavalo cansado. O horizonte da satisfação sempre recua quando você dá um passo na direção dele.
Adiar a tranquilidade para um futuro nebuloso é o maior crime cometido contra o momento presente. O estoicismo exige que você jogue a âncora no agora. A verdadeira autonomia não tem relação alguma com vitórias materiais ou acúmulo de bens. Ela depende de como você disciplina a sua mente hoje. O segredo é encontrar grande alegria no processo cotidiano. Agradeça pela água fria no final do dia, pela sua cama confortável. A verdadeira riqueza mental consiste em desejar exatamente a vida que você já possui. 5. O ressentimento. Como falsa força. Muitas pessoas guardam ressentimentos antigos como se fossem tesouros inestimáveis. Alguém cometeu uma injustiça no passado e nós usamos essa memória amarga como combustível para seguir em frente. Acreditamos falsamente que essa raiva guardada cria uma armadura contra novos ataques. No entanto, carregar ressentimento é equivalente a engolir veneno diariamente, esperando que o seu inimigo morra. O ódio corrói a saúde e destrói noites inteiras de sono. Sêneca descrevia a raiva como uma loucura temporária. O caminho para a libertação é o perdão absoluto. Não por bondade ou fraqueza, mas por uma questão de inteligência emocional e autopreservação. Você perdoa para limpar o seu próprio quintal mental. Transforme a dor passada em sabedoria prática e jogue fora todo esse peso inútil de uma vez. 6. O vício em identidades rígidas. Eu sou um diretor executivo brilhante. Sou o cara mais rico do bairro. Sou a mãe perfeita que não comete falhas. Nós adoramos colar rótulos elaborados na própria testa e passamos a acreditar cegamente nessas palavras. A tragédia começa quando as circunstâncias mudam e a vida rasga o seu título ao meio. Se você acredita que é apenas o seu emprego, quem você passa a ser no instante em que ocorre uma demissão? O resultado é um vazio existencial esmagador. Ficar preso a uma identidade rígida é viver em uma cela minúscula. Os antigos sábios nos lembram de que somos os atores, nunca o papel interpretado. Você apenas desempenha uma função provisória no grande palco do mundo. Pratique o desapego das imagens sociais cristalizadas. Seja semelhante à água que sempre se adapta ao formato do copo. Quando você abandona a obrigação de defender uma máscara irreal, os seus dias ganham uma leveza incomparável. 7. A busca cega por estimulação. A humanidade moderna foge do silêncio como quem foge de um incêndio. Sempre há música alta no carro. A televisão fica ligada na sala vazia. O celular permanece grudado na mão durante as refeições em família. Nós desenvolvemos um pavor gigantesco do tédio. Esse bombardeio de estímulos contínuos serve apenas para esconder o medo profundo de ficarmos sozinhos com os nossos medos internos. A incapacidade coletiva de suportar a quietude é uma grande epidemia silenciosa. Marco Aurélio conseguia encontrar um oásis de tranquilidade dentro da própria mente, mesmo no meio de acampamentos militares repletos de confusão. Escapar dessa armadilha exige prática e coragem. Sente em uma cadeira por 15 minutos diários sem fazer rigorosamente nada. Esconda as telas e desligue os fones. Fique apenas com o ritmo da sua respiração. Nos primeiros minutos, o tédio será irritante. Em poucas semanas, esse hábito passa a ser o seu maior refúgio contra o caos do mundo. O desafio final. Chegamos ao momento de virada. Todas essas 7 prisões mentais não foram construídas por adversários cruéis. Elas foram erguidas pelos seus próprios medos, pelo peso do seu ego e por hábitos repetidos ao longo dos anos. Você memorizou perfeitamente a rota da ansiedade. Agora nós precisamos pavimentar novas rotas de lucidez. Ouvir teorias sem aplicar na vida real é apenas perda de tempo. Eu proponho um desafio direto para você colocar em prática agora. Escolha apenas uma dessas armadilhas, uma única prisão para focar. Direcione toda a sua energia para desarmar esse padrão durante as próximas 24 horas.
Toda vez que a sua mente tentar voltar para a velha confusão, pare o que estiver fazendo. Respire com calma e tome uma decisão diferente de forma muito consciente. Deixar de ser refém das circunstâncias exige disciplina. O futuro pertence inteiramente aos indivíduos que dominam os próprios pensamentos, aqueles que conquistam a verdadeira quietude. Se essas palavras ajudaram você a enxergar as próprias correntes com mais clareza, faça a sua inscrição no canal agora mesmo.